E aí, neurotiquinhos e neurotiquinhas? Estou passando aqui para desejar uma boa semana para vocês e para responder algumas questões que a gente recebeu, que o Freudinho recebeu pelo WhatsApp, né? Alguns vídeos de vocês com algumas dúvidas. Me parece que a gente teve uma aula bastante intensa, que passou a aula e muitas pessoas ficaram com algumas dúvidas, então a gente está passando aqui para responder algumas delas, tá? Se tu ainda tem alguma dúvida, manda um videozinho pra gente, né? Vamos esclarecer, não fica com dúvida nesse momento, tá? Tentem sempre que possível, esclarecer as dúvidas de vocês no encontro, mas se ficou alguma dúvida depois, grava pra gente e manda pra gente, combinado? Então, pessoal, nós recebemos acho que duas ou três vídeos nos questionando um pouco a respeito de dois raciocínios que o Freud faz e que eu fiquei muito feliz de ver que vocês conseguiram construir esse raciocínio, né? Então, quando a gente viu as fases psicossexuais, né, esse é um pensamento muito importante do Freud. Então, quando ele vai falar ali da fase oral, da fase anal, né, entra na fase fálica, tem a latência e vai para a fase genital, isso a gente chama de fases psicossexuais, né? Esse é um raciocínio do Freud que nasceu lá em 1905, né? E que vai se desdobrar em quase toda a obra dele depois. Só que eu também comentei na aula e algumas pessoas perceberam isso e também ficaram um pouco confusas, porque realmente é um segundo raciocínio do Freud e que é necessário que a gente consiga sobrepor os dois raciocínios, tá? Qual é esse segundo raciocínio do Freud? O Freud vai dizer que em termos de investimento libidinal, nós temos três fases, tá? E vocês vão ver na próxima aula, na aula de quinta, que Freud adora o 3, tá? É o triângulo edípico do Freud, tudo é 3 para ele. Então, ele vai dizer que nós temos três fases em termos de desenvolvimento, né? Que o primeiro é a fase do autoerotismo, que é aquele momento que a gente falava de que o eguinho é muito pequenininho, né? E que para sobreviver esse eguinho começa a se adaptar e sentir prazer em si mesmo, né? Então passa dessa primeira fase para uma segunda fase, que é o narcisismo, né? Que daí vai ter o narcisismo primário, o narcisismo secundário, e depois passa para uma terceira fase, que daí vai ser o amor de objeto que o Freud fala, né? Então que o sujeito vai conseguir parar de investir em si e consegue investir no outro, né? E de tempos em tempos, quando ficar angustiado, ele pode retornar ou não para o estado narcísico. Então, esses dois raciocínios do Freud é necessário que a gente consiga sobrepor um ao outro. E como que a gente faz isso, né? A gente precisa compreender que o que o Freud chamou de fase oral, né, seria o equivalente ao que o Freud também chamou de autoerotismo. Então, tracem duas linhas, tá? Tracem duas linhas e pensem em duas linhas em conjunto e a gente logo vai colocar mais linhas aí para baixo. Então, na primeira linha, pensem as fases psicossexuais. Embaixo da fase oral está o autoerotismo. Quando a criança já começa a perceber a existência do outro e começa a perceber, a lidar, a construir uma imagem dela mesmo, né, com uma questão de cuidados pessoais, de limpeza, de circulação no mundo, de regras, ela começa a criar uma imagem dela, né, e ela começa a investir nessa imagem de dar conta da angústia que é viver nesse mundo. E daí ela passa, a partir desse momento da fase oral, entre a fase oral e a fase anal, para o período narcísico, né? E esse período narcísico vai se estender até lá a relação do Édipo, né? Então, até o processo de edípico lá, então vai passar toda a fase anal, né? Então, a fase anal é o ápice do narcisismo, né? E esse narcisismo nunca vai se esgotar, né? Mas vai começar daí, pós-Édipo, uma relação com o objeto, tá? Então, eu quero que vocês realmente tem dois raciocínios aí, e são dois raciocínios muito importantes, tá? Então eu quero que vocês comecem a sobrepor esses dois raciocínios. Não existe um que está certo e um que está errado. São dois complementos. Então as duas coisas o Freud vai trabalhar até o fim da sua obra, tá? Então eu quero que vocês, sobrepondo esses dois raciocínios, a gente responde pelo menos essas três questões que eu recebi, tá? Então comecem a criar isso na cabeça de vocês. Outras dúvidas que nós recebemos foram em relação ao tal seio bom e seio mal, né? E eu preciso esclarecer para vocês que nós estamos num curso que é Freud para iniciantes, tá? Então, o Freud não fala em seio bom, o Freud não fala em seio mal, né? Quem fala isso é a Melanie Klein. Então, a Klein ela vai dizer assim, ela vai dizer, olha, que existe na concepção da Klein
uma maneira, um paradigma de como compreender o mundo, né? E aí eu quero falar sobre isso com vocês, para vocês começarem a fazer uma distinção de qual psicanálise a gente vai estar falando. Tá? Não dá para a gente colocar todas as psicanálises no mesmo saco, no mesmo jeito. Tá? Por quê? Porque se o Freud ele vai compreender que o mundo do sujeito, a composição psíquica do sujeito, se dá através do princípio do prazer, né? Através daquela dinâmica que a gente falava, de que o sujeito busca o prazer e as fases psicossexuais são em consequência disso, né? A Melanie ela não vai negar isso, mas ela vai dizer, olha, para mim é isso, mas é de uma outra forma, né? Então a psicanálise toda sempre vai ter uma negação a Freud, né? Que não é uma negação, porque então há uma ruptura, mas que não é uma ruptura, né? É sempre uma dicotomia assim, né? É complexo, porque todo mundo que cria uma escola nova na psicanálise, eles não negam Freud, mas eles se afastam de Freud complementando ideias, tá? Ideias não freudianas mais, como a Melanie. Então, a Melanie ela vai entender que o sujeito, que o que interessa para o sujeito não é necessariamente as fases psicossexuais, tá? Não é o princípio do prazer. A Melanie ela vai dizer que o que interessa para o sujeito são as relações do objeto, tá? É as vivências que esse sujeito tem. Freud não fala muito diferente disso, mas ela dá nome para isso, né? Ela diz, olha, e ela vai criar então o que a gente chama de posições, né? Não são posições sexuais, tá? Calma, não tem nada a ver com papai e mamãe, nem com Kama Sutra, ainda, tá? Mas são posições que ela diz que o sujeito tem dois modos de ver o mundo, de dar conta da sua angústia, né? E ela vai dizer que numa primeira posição é uma posição que ela vai chamar de esquizoparanoide, né? E a gente vai entender um pouco mais na próxima aula por que vem esses termos, assim, da onde porque ela tira isso do Freud, que ela vai dizer que o sujeito entende o mundo e ela não consegue dar conta do mundo, né? Isso já Freud falava. Lembra quando a gente falava que a criança nasce e não consegue dar conta da realidade e por isso ela recalca? Para a Melanie ela vai dizer, ok, mas a minha compreensão é que num primeiro momento de vida o sujeito consegue, para dar conta, ele fragmenta o mundo, tá? Ele consegue dar conta de uma parte e o restante ele tira da consciência, que é o que o Freud falava, só que ela dá o nome disso de split, né? O que é isso? É uma divisão, tá? Então, quando ela está feliz, se ela está num momento legal, ela consegue lidar, porque isso não é angustiante para ela, né? Assim, mas a partir do momento que o mundo começa a frustrar ela e ela começa a ver que ela não é a última bolachinha do pacote, ela começa a ficar angustiada com esse processo, ela fica frustrada e ela começa a gerar nela o que a Melanie chama de ambivalência, né? E ela começa a ficar a experimentar alguns sentimentos negativos assim também, né? Ela também quer agredir, ela também quer bater o pé no chão como reizinho e dizer, o que é isso? Né? Por que minha mamãe não veio? Ou por que só isso? Ou por que tudo isso? Né? E ela começa então a atacar também esse meio ambiente. Só que para dar conta disso, ela não pode atacar quem é o objeto que ela ama. Então, esse sujeito nessa posição, ele está sempre lidando ou com 8 ou com 80. Tá? Assim, ó. E a gente não vai ver isso só no bebê, a Melanie vai dizer. Ela vai dizer que os sujeitos adultos, muitos ainda não saíram dessa fase. Né? Então, quando a gente vê esse mundo todo de polarização política, de que né, ou é 8 ou 80, essas questões, para a Melanie, seriam, olha, um orgasmo para ela, né? Porque ela diria que isso daí tem tudo a ver com essa fase, com esse modo de compreender o mundo, né? Que é muito imaturo ainda, né? Que a pessoa não conseguiu fazer. E daí ela vai dizer que, na medida que esse ego ele vai evoluindo, né? E ela diz que se isso der tudo certo, a criança consegue fazer isso nos primeiros anos de vida, ela vai passar por uma segunda posição que chama uma posição depressiva. Né? O que é isso? Ela consegue ver que quem ela ataca é quem ela ama. E ela começa a experimentar a culpa. Dizer, puxa, eu estava atacando e aquela pessoa não era uma outra pessoa, aquela pessoa é aquilo dali. Né? E isso ela consegue integrar esses objetos e fazer com que o amor possa permanecer. Né? Ela não precisa simplesmente tirar da vida, não precisa excluir as pessoas, ela não precisa fazer um cancelamento dessa pessoa. Né? Ela sobrevive apesar de. Tá? Então eu quero dizer que isso é a ideia de Melanie. Tá? A gente não vai entrar aqui, a gente vai ter isso num segundo momento, mais adiante, quando a gente for pensar os pós-freudianos.
O Freud sabia de tudo isso, tá? Assim, o Freud, a Melanie, ela estava ali com a Ana, que é a filha do Freud. Então o Freud acompanhou toda essa história, então estiveram em vários congressos juntos, mas Freud nunca se pronunciou a respeito, tá? Nunca disse um ai a respeito, né? Mas a gente sempre, o que ele consegue falar é que em várias vezes ele defendeu a teoria da Ana, né? Porque a Ana e a Melanie, em algum momento, elas começam a criar caminhos diferentes, assim, né? Então me parece que o Freud puxou um pouquinho para sua filha, né? Mas tá tudo certo, né? Então não se preocupem em entender se é o bom, se é o mal, tá? E não levem as coisas ao pé da letra, tá? Entende que a psicanálise, ela não está dizendo para vocês que isso é isso e acabou. Isso não é psicanálise. E falando nisso, que isso é isso, a gente recebeu várias perguntas a respeito alguns de vocês entenderam que a gente estava dizendo que a gente não pode então tomar banho com a criança, que a gente não pode dar beijo nas crianças. Gente, não é isso, né? Bem pelo contrário, né? Assim, ó, quem entendeu isso, desentenda, tá? Talvez eu tenha me expressado mal, não sei. Vamos lá. O que a psicanálise diz? Posso tomar banho com meu filho? Claro que pode, entendeu? Assim, ó, posso ficar pelado perto do meu filho? Claro que pode, né? Assim, ó, isso vai gerar fantasia no meu filho? Não sabemos, né? Porque nós não sabemos que gera uma fantasia, porque isso é o mito individual de cada um, né? Cada criança vai conseguir gerar uma fantasia ou não gerar uma fantasia. Não tem como a gente fazer uma psicanálise preventiva, tá? Então, assim, ó, esqueçam isso, né? O que a gente tem que tentar fazer é ter um bom senso enquanto pais, enquanto educadores, enquanto os adultos da relação. O que a gente chama de bom senso na psicanálise, né? É que se para a família é natural tomar banho junto, faz parte desse contexto, existe uma naturalidade para isso, não tem problema nenhum, entendeu? Enquanto for natural para aquela criança, não tem problema nenhum, tá? Agora, se para a família a gente não toma banho com ninguém, tá? Assim, ó, não existe uma naturalidade de estar nu, né? E para aquela criança a gente faz, né? Aí já tem uma marca que é um pouco diferente. Tá? Então, assim, ó, pode tomar banho? Claro que pode, tá? Porque o que a gente vê na clínica é que muitas vezes o não ter alguém é muito mais tóxico do que ter tido, né? Então, assim, as negligências familiares são muito mais pesadas do que as vivências familiares. É óbvio que quando a gente fala do bom senso, é porque a criança ela vai ter uma curiosidade que é dela. O Freud está dizendo que a criança tem sexualidade, então ela vai ter uma curiosidade que é uma curiosidade natural dela. E essa curiosidade natural não quer dizer que ela esteja erotizando a relação. Isso é olhos de adulto. Tá? A criança não tem esse olhar de erotização. Né? Ela tem sexualidade, mas não a erotização ainda. Né? Então é natural que a criança queira olhar, queira botar a mão, queira tocar. E aí sim é uma boa oportunidade para os pais a começarem a construir com a criança a importância de uma intimidade, né? De dizer, olha, né? Eu não preciso bater na criança e nem dizer para a criança, não toca no meu pinto, não toca na perereca da mamãe, né? Não preciso fazer um circo em cima disso. Mas é uma ótima oportunidade de eu dizer para a criança, olha, senhor, tem algumas questões no nosso corpo que são só nossas, né, senhor? E aí a gente sempre diz para os pais que talvez seja uma boa oportunidade, uma boa época, quando essa curiosidade aparece, de a gente também ensinar as crianças a elas começarem a elas mesmas lavarem as partes íntimas delas, né? Então a gente ensina, eu tenho um filho guri, né? Assim, eu te digo, olha, a gente pega no pinto do guri e te diz, olha, que eu tenho que puxar o corinho, para ele poder entender, né? Assim, e para que daqui a pouco ele possa fazer sozinho também, né? Mas ele tem que entender que existe um processo do que é meu e do que não é meu, de diferenciação e de intimidade, né? Então, não é problema tomar banho, né? O problema é se o banho está num lugar que não é o lugar do filho, né? Então, assim, ó, se as famílias, por exemplo, que tem uma tradição de circular pelado pela casa, né? Não é isso que vai... A criança vai entender isso com naturalidade, né? Assim, agora, se não tem essa tradição e a mãe fica só pelado na frente só da criança, não fica pelado na frente do companheiro, da companheira, de quem seja, né? Assim, mas fica só pelado na frente da criança, né? Aí a gente abre uma margem para não naturalização, para que a fantasia possa acontecer. Mas, Eduardo, então, se é natural para mim, eu posso fazer? E não vai gerar fantasia? A gente não sabe se vai gerar fantasia ou não,
né? Assim, a gente só vai descobrir isso porque não existe uma fórmula para psicanálise. O Lacan diz que não existe uma ontogênese, não tem como a gente dizer na psicanálise, fez isso, vai dar aquilo, né? Aquilo de lá é por causa daquela cena ali, né? Porque para a psicanálise não é uma cena que importa, é um processo que importa, né? E essa criança ela não pode entender que está tendo uma relação privilegiada nesse momento, né? Então, assim, ó, tem que saber simplesmente o limite. E aí quando o pessoal me pergunta, tá, mas então eu posso beijar na boca do meu filho? Né? Porque é natural para mim beijar na boca do meu filho. E aí a psicanálise vai dizer para vocês, dizendo, olha, assim, ó, tu pode fazer o que tu quiser, né? Assim, ó, mas o beijar na boca, culturalmente, a gente está inserido numa cultura, ela é uma relação afetiva, né, muito distinta, né, muito sexualizada, é uma zona erógena, né? Assim, ó. Então, a psicanálise não vê com bons olhos, tá? Assim, ó, o beijo na boca dos filhos, não vê, tá? Assim, não vê por causa que a gente percebe na clínica o quanto que isso mexe, né? Assim como mexe aquele sujeito adulto que nunca recebeu um beijo do pai, tá? Que não recebia afeto do pai, mexe também pelo outro lado crianças que se sentem obrigadas a beijar, né? E os pais adoram fazer isso. Ah, beija fulano, beija ciclano, beija, né? É uma ditadura do ser bonzinho ser beijoqueiro, né? E a psicanálise às vezes tem que flexibilizar um pouco isso, né? Entender que bom, a criança tem o ritmo dela, né? E o beijo na boca talvez não seja a melhor forma, nem a única forma de demonstrar afeto pro teu filho. O teu filho pode se sentir amado, pode se sentir querido, tu pode encher teu filho de beijo, mas talvez tu possa ter alguns cuidados, demonstrar para ele a importância de ter uma intimidade e que algumas regiões são mais privilegiadas do que outras, né? Então a gente entende por essa via, tá? Poder pode, ok? Assim, ó, mas a psicanálise não indica, né? Então não quer dizer beijei na boca, meu filho vai ter um trauma. Não, não quer dizer isso, né? A gente quer dizer que talvez a gente está dando margem para algo que não é importante. Porque se para essa mãe ou para esse pai for importante ficar beijando o filho na boca, é porque talvez isso esteja numa posição que não seja a posição de filiação, tá? Esteja numa outra posição com uma função para esse pai ou para essa mãe, ok? E é isso que a gente tem que ver. O filho tem que estar só no lugar do filho. Então a regra para a psicanálise é uma regra que se aproxima muito da linha montessoriana, né? Que diz, olha, a gente não pode fazer para a criança nada que ela já tenha condições de fazer sozinha. Tá? Se a criança tem condições de fazer sozinha, deixa ela fazer sozinha, sabe? Assim, não, a gente tem que ir rompendo esse narcisismo, né? Essa simbiose. Então, vamos estabelecer uma autonomia para essa criança, ok? Então, não é que não possa tomar banho. Então, quem entendeu que não pode tomar banho, me desculpa, não é isso, bem pelo contrário, tá? Assim, sou super a favor, eu tomo banho com meu filho, né? Dou banho nele, não tem como não tomar banho junto, né? Agora, a partir do momento que ele começar a tomar banho sozinho, eu vou dizer para ele, olha, vai tomar teu banho, entendeu? Assim, eu não posso ficar necessitando desse momento com ele. Esse não pode ser o meu afeto com ele. Eu não posso colocar ele no meu lugar de prazer, ok? O que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Algumas dúvidas a respeito das cartas, né? A carta do Freud deve estar chegando hoje, né? Nós temos então uma aula na quinta, né? E a nossa aula vai ser sobre estruturas. Vocês têm que ler, sim, os 3 vocábulos, que é neurose, perversão e psicose, ok? Pode ler no dicionário da Rudinesco, não leiam no Wikipédia, não leiam em outro lugar, né? Assim, ó, vamos começar a filtrar um pouco, então pode ser no dicionário da Rudinesco, pode ser no do Zimmermann, que tem conceitos bem simples aí pra gente entender, é pra gente começar essa trajetória, ok? Gente, falei demais, tem 18 minutos, eu prometi que ia falar 10, tá bom? Bom ver vocês, falar com vocês, espero vocês na quinta-feira. Abraços, fiquem bem!